Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Ezequiel, capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus. Porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Porém, não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentastes as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa delas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás, da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Lamentação sobre o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Portanto, era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais subsistirá. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos para me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel
Nunca mais será espinho que a fira, nem espírito que cause dor, nem espinho, entre os que se acham ao redor deles e que as despreza, e saberão que eu sou o Senhor. E assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei ao meu servo Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao redor, e os que desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel capítulo 29, profecia contra o Egito. No 10º ano, do 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, o rei do Egito. Profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos rios sobre a face do campo. Cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Tomando-te elas pela mão, te quebrastes e lhes rasgaste todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, e te quebraste, lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei o homem e o animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: o rio é meu, e eu fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Não passarás por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tomarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer lembrança à sua iniquidade, para olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a recompensa para o seu exército, como recompensa do seu trabalho. Com o que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito,
porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e abrirei a tua boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Outra profecia contra o Egito. Ezequiel, capítulo 30. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: Assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. Será o tempo dos gentios, a espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute, Lude, toda mistura de gente, e Cube e os homens da terra da liga, juntamente com eles, cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada. E haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações. Serão levados para destruírem a terra e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. E secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre mim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No, e porei fogo no Egito, sim, será grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibesete cairão na espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Táfne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para lhe se aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. E os fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na tua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como que geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor.
Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.